Muito bem, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a implementação das regras de validação para o comentário model. Tá? Então, vamos ver aqui no nosso comentário model. Logo abaixo aqui do protect, vamos criar aqui um novo atributo chamado validation roles. Então, protected validation roles, que é uma array. E nessa array aqui, a gente define, eu quero o quê? Eu quero que o campo posts id, ele tenha o quê? O label dele, seja, né, digamos, id do post, apesar que ele nem vai chegar a ser acionado, né? E aqui eu quero o quê? Quais são as regras desse campo? Eu quero somente que ele seja, por enquanto, required, ou seja, obrigatório, required, beleza? Eu quero mais uma regra também para um outro campo. Qual campo? O campo comentário, né? Então, campo comentário, ele se refere a qual label? Então, o label se refere ao campo. Isso aqui é para mostrar, né, um nome amigável para o usuário, que esse campo, esse aqui está faltando, tá? Então, comentário. E qual que vai ser a regra? Roles required também. Muito bem. Regras definidas dessa maneira, agora o que falta? Vamos voltar aqui no nosso post e vamos colocar aqui, ó, tá, uma informação que vai mostrar para a gente o erro. Tá? Então, olha só, eu gosto de colocar o erro logo abaixo do campo. Tá? Então, olha aqui, ó, comentário. Então, temos aqui o post, né, o comentário. Logo abaixo do campo comentário aqui, ó. Melhor, logo abaixo do formulário, desculpa, aqui, ó, formulário, aqui, text area. Então, logo abaixo do text area, eu vou colocar esse código aqui. Então, olha só, lembre-se, né, que está vindo aqui do comentário um índice chamado errors, tá? Errors, beleza? Então, é isso que eu vou avaliar agora aqui, tá? Então, olha só, aqui no post eu vou colocar assim, php if, se for diferente de vazio, empty, o quê? Né, a array errors, e lá dentro, nesse caso, o campo comentário. Então, isso aqui eu acesso o erro do campo comentário. Então, se existir alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? php and if, opa, aqui, opa, php and. Então, se existir um erro, basicamente mostra o erro, tá? Então, como que eu mostro o erro? Eu gosto de usar o alert. Então, div.alert, e aqui eu vou colocar o alert do tipo danger, e aqui eu coloco o erro. Então, php echo errors, e aqui comentário. Só repito. Tá, aqui eu vou colocar uma margenzinha aqui, ó, margem top 2, e aqui já é para estar tudo funcionando. Vamos tentar para ver, ó. Então, se eu der aqui um enviar sem preencher nada, vamos ver enviar, olha aqui, ó, comentário field is required. Ele está em inglês, vamos traduzir. Como a gente traduz? Deixa eu copiar aqui do meu outro coordenador. Aqui vamos copiar aqui o language. Vamos vir aqui, ó, em app languages e vamos colar aqui, ó, o ptbr, tá? Que é um conjunto de traduções. E agora aqui no nosso config app, aqui em language, a gente coloca aqui, ó, ptbr, que é o nome da pasta onde tem o idioma, tá? Então, ó, ptbr, então tem que ser um BR maiúsculo. Agora já está traduzido. Então, vamos ver aqui, ó, F5, olha aqui, ó, o campo comentário obrigatório. Vamos colocar aqui, então, um comentário. Post bem legal. Enviar, olha aí. Post bem legal, comentário feito em 28 do 12, 17 e 28. Então veja que já funcionou tudo certinho e está bem facinho de entender. Beleza? Muito bem, o que falta agora aqui? Vamos voltar aqui para o nosso home. Falta a gente criar, né, um post, né, um novo post. Vamos criar agora aqui o nosso formulário de criação de posts. Tá? Então, vamos fechar tudo isso aqui. Vamos criar aqui agora uma view. Tá? Eu já vou criar a view aqui para facilitar. A view form. Tá? Então aqui, ó. Opa, não é model. É aqui, views, new file, form.php. Então, o que eu vou ter? Primeiro, eu vou estender também aqui, né, o meu layout. Então, aqui vai ser, né, conteúdo. E também vou colocar aqui, né, end section. E aqui dentro, né, o meu conteúdo. Então, aqui, inclusive, ó, olha só, o novo post ele vai para post create, método create. Vamos criar já esse método aqui, ó. Então, aqui, post. E aqui vamos criar o método create. Public function create. E aqui, o que o create faz? Ele só chama view. Então, return view form. Simples assim. Dessa maneira aqui, ó. Novo post. Olha, ele já trouxe, não deu nenhum erro, já está usando o layout, inclusive. Tá? Então, vamos criar agora o nosso formulário aqui. Então, como que vai ser? Vai ser o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Então, div.card. Div.card header. Aqui eu já vou colocar umas configurações já. BG secondary. Aqui eu quero text white. E aqui o título vai ser o seguinte, ó, Aqui vai ser assim, ó. Voltando aqui, ó. Veja que quando a gente cria um novo post, olha só, aqui no título,
Opa, não é novo, na verdade seria uma edição. Aqui no título eu crio aqui o editar post. E aqui no finalzinho um link para excluir. Tá? Se for um novo post, ele aparece no novo post. Então, aqui ele não vai ser um valor estático, será um valor dinâmico. Tá? Mas eu já vou criar aqui, ó, tanto para edição quanto para a inclusão. Tá? Então, olha só, a primeira coisa aqui, o título ele vai ser dinâmico. Então, ele terá que vir lá do controle. Então, vai ser o seguinte, PHP, aqui antes do PHP, vamos dividir aqui já em duas colunas. Tá? Então, vai ser assim, div.row, aqui vai ser div.col, e aqui div.col. Então, duas colunas. Tá? Na primeira coluna, eu vou colocar o quê? Vou colocar o PHP echo título. Certo? E aqui na segunda coluna vai ser o quê? PHP echo anchor. Já vou criar o link aqui. Ó. Anchor para onde? Para post /excluir. Passando aqui o ID do post que eu quero excluir. Então, ele está vindo de onde? Ele está vindo do post ID. Certo? Por quê? Porque aqui eu também posso editar. Esse formulário ele vai servir tanto para inclusão quanto para edição. Beleza? Muito bem. E aqui qual que vai ser o texto do link? Vai ser excluir. E agora eu vou colocar aqui umas classes nesse link. Para colocar a classe, eu posso colocar dessa maneira. Crio uma array no terceiro parâmetro. E aqui eu coloco, por exemplo, class. Quero que seja o quê? Do tipo text white. Quero que seja do tipo... Ou melhor, só text white. Quero passar também mais um parâmetro aqui. Quero o quê? Que ele faça isso aqui. Ó. Se eu clicar em excluir, ele pergunte, né, se eu quero excluir este post ou não. O que eu faço? Vou colocar aqui no onClick, vou criar um evento chamado onClick, que vai apontar para uma função. E essa função vai se chamar confirma. Mas aqui eu vou colocar o return dessa função, porque o confirma ele vai retornar para mim true ou false. Então, se o confirma retornar false, o link ele não é seguido. Tá? Se retornar true, então o link ele é acionado. Beleza? Então, olha só, vamos ver aqui. F5, veja que ele quase funcionou, ele deu um erro do título. Por quê? Porque o título não está sendo passado, né? Então, vamos vir aqui no nosso controller. E aqui, antes de chamar a nossa view, vamos colocar aqui. Ó. Então, eu vou criar direto aqui a minha array e colocar aqui o título. Como o create é para criar um novo formulário, então vamos colocar aqui, ó, novo post. Tá? F5, olha aí. Aqui ele não foi também, porque... beleza, porque aqui ele não achou. Esse erro, por que ele aconteceu? Veja só, aqui em form, tá, ele está, quando é uma edição, esse valor vai existir, certo? Quando não for uma edição, ele não existe, porque eu não estou passando um post, já que estou criando um novo. Então, isso aqui a gente pode mostrar somente, né, se existir um post. Então, como a gente faz? Podemos colocar aqui, ó, php if set a variável post, então, mostra isso aqui. Se não, não mostre, tá? Então, F5, olha aí, então novo post, beleza? E na edição ele vai aparecer. Então tá, agora vamos criar aqui o nosso o formulário, né? Então aqui logo abaixo, dentro dessa coluna, ou melhor, aqui embaixo, temos aqui uma row, e aqui o nossa row, embaixo dessa row, o que nós vamos criar? Vamos criar aqui agora, né, o card body. Então aqui, ó, div class, aqui, ó, esse é o header, então na verdade aqui é embaixo do header. Então, agora sim, div.cardBody. Beleza, agora aqui vamos montar agora o nosso formulário. Então, vou chamar também aqui o helper do formulário. Então, php echo form open. Esse post será salvo onde? Ele será enviado para o controller post /store. Echo form close. E aqui agora div.formGroup. Aqui vamos colocar o label, title, título. Agora aqui, input text. Aqui o name vai ser title. Aqui o id vai ser title. Aqui o class vai ser form control. E aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Olha só, o value desse formulário, tá? Quando eu estiver editando, certo? Ou seja, eu tenho que pegar o conteúdo que veio da edição e mostrar aqui, certo? Então seria algo assim, ó. Value, então, seria algo assim. PHP, que não funciona a tag PHP echo, então seria post title, certo? Simples assim. Porém, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, veja só que ele vai dar erro. Então, não existe o post, porque estou no create, tá? Então, como que eu faço? Então, eu preciso verificar também se isso aqui existe. Então, o que eu faço? Vamos colocar aqui assim, ó. Colocar uma verificação ternária. E set, se isso aqui existir, então, o que eu faço? Então, post
title. Mostre o post title. Se não, mostre vazio. Mas aqui eu já vou aproveitar e já vou fazer o seguinte, ó, porque quando o usuário preencheu um valor ali, ele enviar o formulário e ele não preenche, digamos isso daqui, ó, ele vem aqui, ó, novo post, ó, salvar. Veja que ele não preencheu. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, como é num create, o post ele não existe, né? A variável post não existe. Mas, para eu mostrar, se eu fizer isso aqui, digamos, ó, título, enter. Se eu fizer dessa maneira aqui, ó, isso aqui não existe, correto? Então, ele cai aqui. Ó. E aqui eu estou colocando vazio. Dessa maneira aqui, se eu fizer dessa maneira aqui, quando o formulário for repopulado, né, quando o validation for acionado, eu quero que o campo seja repopulado. Então, eu não posso deixar em branco essa parte aqui. Então, se isso aqui não existir, então o que eu vou fazer aqui? Vou chamar um setValue. Do que? Do campo title. Porque assim, aqui só vai funcionar um ou outro, tá? Se existir o post é porque existe uma edição, tá? Então a edição ela sempre vai trazer o valor ali. Se não existir o post é porque o usuário deu um post, né, no formulário e não preencheu alguma coisa. Ou se preencher, a gente repopula automaticamente aqui, tá? Então é para isso que serve. Beleza? Muito bem, eu vou colocar já aqui, já vou atualizar. Vou colocar logo aqui o código que gera para a gente o erro, tá? Que a gente fez agora há pouquinho. Então, se existir alguma coisa na variável, algum erro, né, do valor title, então mostra o erro aqui e assim por diante. Beleza? Então, olha só, vamos ver aqui. F5, então já está aparecendo aqui. Agora aqui para facilitar, o resto do código ele é bem tranquilo de entender, tá? Então eu só vou copiar ele aqui. Vou copiar ele aqui e vou colá-lo aqui, ó, e já vou explicando porque é bem fácil de entender, tá? Então aqui form group, então cria form group para o campo post, deixa eu fechar aqui, certo? Que é o que? Um text area, usando aqui a mesma lógica, né? Se existir, mostre, se não use o setValue, tá? E aqui também, né? Aí o botão submit. Então aqui está quase pronto, tá? Só temos um pequeno detalhe. Vamos ver, inclusive dessa maneira que vamos criar, antes de ver esse detalhe, vamos criar aqui já um método. O método que vai salvar isso, né? Então aqui no post, no método store, então vamos vir aqui, ó, post, vamos criar um método store aqui, ó, public function store, e aqui o que eu vou fazer? Então, primeira coisa aqui, eu vou trabalhar com um model de post, né? Então, post model recebe new post model. Agora aqui, post recebe this, eu vou criar uma variável post que vai receber os dados do formulário. Request get post, e agora aqui, né, eu vou salvar. Então if post model save o que? O post. Então o que eu vou fazer? Return redirect to aonde? Barra post. Portanto, eu vou colocar essa barra aqui, porque senão, se você não pôr essa barra aqui, ele vai tentar procurar aqui dentro desse próprio controller um método chamado post, tá? Então aqui eu quero no controller post barra sucesso, uma mensagem de sucesso, beleza? Se não, o que vai fazer? Vai devolver o formulário com a mensagem de erro, né? Então, echo view, qual view? Uma view form com os seguintes parâmetros. Então, título, é um novo post ainda, novo post, e aqui, errors, post model, errors. Muito bem, para finalizar essa parte agora aqui, vamos criar as regras de validação do model post, certo? Porque ele também tem essas regras. Vou copiar aqui para facilitar, para adiantar. Vamos ver aqui, ó, post model, e aqui embaixo, ó, eu colei. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? Campo título, tá? Então é referenciado no formulário pelo nome título, required, slug required e body post required. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, dessa maneira aqui, a gente vira aqui agora, olha só. Vamos atualizar aqui. Se eu der aqui um salvar, ele já tem que mostrar para a gente aqui os erros, tá? Se eu colocar um valor aqui, digamos título, ele tem que mandar o erro para mim e manter aquele valor ali. Então, olha aí, título funcionou certinho, tá? Então, olha só o que dizer aqui, a gente já consegue criar um post. Vamos colocar aqui assim, ó, meu terceiro post. Meu terceiro post. Este é um post número 3. Este é o post número 3. Vamos salvar para ver. Salvar, olha aí. Então veja só, veja que ele salvou, ele só não encontrou o sucesso porque não foi criado ainda, né? Mas dessa maneira aqui, ó, vamos voltar para a tela inicial. Então olha só que interessante, meu terceiro post. Vamos criar aqui essa view de sucesso. Vamos vir aqui, ó, na nossa view, colocar aqui, ó, sucesso.php.
sucesso. Claro que o ideal seria criar uma mensagem, uma variável, né, que tem mensagem, enfim, para contemplar vários tipos de mensagem de erro, né, mas nesse caso eu quero deixar o mais simples possível. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar aqui o código, eu vou colar aqui para te explicar. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou estendendo, né, aqui eu mudei para conteúdo. E aqui o que eu faço? Eu criei um card. Esse card ele tem um título, um header de mensagem. E agora aqui o que eu faço? Então eu mostro a mensagem de duas maneiras aqui. Ó. Então eu verifico na seção se existe, né? Digamos que eu queira passar uma mensagem personalizada para cá. Tá? Para fazer isso, a gente já vai ver daqui a pouquinho, eu gravo na seção uma mensagem do tipo flash. Ou seja, mensagem do tipo flash, o que significa? Quer dizer que elas são... você cria uma vez e assim que você lê elas já somem da seção. Então, eu verifico que se existe uma mensagem do tipo flash na seção. Se tiver, eu já recupero ela aqui. E se existir, então eu já mostro ela aqui. Né? Porém, se não existir uma mensagem na seção, né, então eu mando uma mensagem padrão se o post foi salvo com sucesso. Tá? E embaixo que mando, né, um link somente para a página inicial. Simples assim. Tá? Vamos testar aqui para ver então. Olha só. Novo post, vamos colocar aqui. Ó. Quarto post. Aqui. Quarto post número 4. Salvar, olha aí, ó. Opa, na verdade esqueci de criar um método, né, que chama a nossa view, esqueci de fazer esse detalhe. Então vamos vir aqui, ó, aqui no post e vamos criar aqui um método que chama a nossa view. Então, public function sucesso. O que esse método vai fazer? Simplesmente chamar a nossa view. Então, return view sucesso. Simples assim. Então, vamos editar para ver o que vai acontecer. Editar. Opa, ainda não criei aquela parte, esqueci. Então, vamos vir aqui, ó. Quinto post. Salvar. Olha aí. Mensagem se o post foi salvo com sucesso. Página inicial. Beleza, então o quinto post está aqui. Então, essa parte já está ok. Né? Já está ok. Já está funcionando certinho. Vamos fazer agora o que? A parte de edição, né? Vamos criar o edit que você vê que agora é bem fácil de entender. Então aqui no nosso post, veja que ele envia, né, para post/edit/ o número do post, tá? Então, vamos criar aqui embaixo, por exemplo, ó, public function edit. E aqui ele recebe o que? O id post. Opa, coloquei aqui fora. Certo? E aqui no edit, o que ele vai fazer? Então, bem tranquilo. Primeira coisa aqui, eu preciso recuperar os dados deste post. Né? Então, post model recebe new post model. Tá? Então, aqui, os dados do post. Né? Post recebe post model. Find id post. Beleza? Achei o post aqui. Então, agora eu devolvo lá para view. Dados recebe título. Agora é edição de post. E aqui, post é o quê? Post, porque são os dados do post que eu estou editando, né? E agora aqui, return view form, porque é a mesma view, dados. Olha só. Então vamos testar para ver, ó. Editar, olha aí, já trouxe para a gente certinho. E o legal é isso aqui, ó. O legal é que o método para salvar é o mesmo. Então olha só, salvar. Olha, seu post foi salvo com sucesso. Então, veja que quando você cria um método save, ele já serve tanto para insert quanto para save. Beleza? E por último, o que falta? Falta a gente fazer esse excluir funcionar, né? Então, como que a gente faz isso? Então, inclusive, vamos jogar ele para a direita aqui, ó. Então, aqui no nosso form, certo? Aqui no form, vamos vir aqui na parte aqui primeiro vamos corrigir isso aqui, vamos jogar esse excluir para lá, tá? Então, vamos vir aqui, fechar aqui. Aqui o excluir, então nesse call aqui, o que eu quero? Aqui eu acho um comportamento estranho do Bootstrap, que é assim, se eu colocar text center, veja que funciona, olha só. São duas colunas, né, separadas pelo meio aqui. Ele funciona. Mas se eu colocar aqui o text right, ele não funciona. Ele não joga para a direita. Para jogar para a direita eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que transformar isso daqui em flex, então seria assim, o seguinte, de flex. E colocar assim, ó, justify content end. Aí sim, olha só, ele joga lá para o finalzinho, tá? Muito bem. E para excluir, né, o que falta? Então é bem tranquilo também. Para excluir, basicamente o que eu faço? Né, aqui, ó, vamos criar aqui, né, esta variável, aqui, ou melhor, esta função confirma. Então olha só, vamos criar aqui em cima uma função JavaScript, tá? Script function confirma.
E aqui, if. Se o resultado for false, de confirma a exclusão, então return false. Opa. Se não, return true. O padrão ela vai retornar true sempre, tá? E se retornar true, então ela vai seguir o link e vai jogar para post para excluir. Vamos criar esse post já aqui, ó, esse método aqui, né? Então, public function excluir. Ele vai receber também o ID do post. E aqui para excluir é bem tranquilo. Então, olha só que facinho que é no Code Igniter 4. Então, olha só. Primeiro vamos fazer o seguinte, ó, post model, vamos acessar um model, né? New post model. E aqui if post model delete. Delete o quê? ID post. Se isso aqui retornar true é porque o post foi excluído. Então, o que eu faço? Então, return redirect to, para onde? Para barra post barra sucesso. Só que olha só o que vai acontecer, que interessante. Vou excluir aqui então, ó, vou dar um F5 para atualizar o JavaScript, excluir, confirma exclusão, não quero, excluir, ok, beleza. Post excluído, mas olha só, se o post foi salvo com sucesso, então essa mensagem está errada, né? O que eu quero? Eu quero mandar uma mensagem personalizada, o que eu faço? Então, que nem eu falei agora há pouco, aqui em mensagem, eu consigo acessar, né, aqui em sucesso, consigo acessar da seção do tipo flash data o valor mensagem. E para eu passar esse valor aqui usando o redirect é bem fácil. Então olha só que interessante. Aqui, ó, eu só acrescento aqui no redirect to, coloco o seguinte, ó, with. Aqui eu digo o nome do índice que eu vou criar na seção, vai ser mensagem. E aqui é mensagem. Então, por exemplo, seu post, vou colocar assim, ó, post excluído com sucesso. Isso aqui já é suficiente para eu mandar uma mensagem para lá. Vamos testar para ver, ó. Editar, excluir, confirmei. Olha aqui, post excluído com sucesso. Então ele já fez, ele já escolheu certinho aqui, né? Então aqui no sucesso ele já viu que tem uma mensagem aqui. Então ele mostra a mensagem, senão ele mostra o post salvo. Tá? Bom, então acho que é isso aí, né? Então a gente finalizou, acho que aqui o nosso post. Então a gente criou o post aqui, está funcionando tudo certinho. Salvar aqui ele já está aplicando as regras de validação. Editar funciona tudo certinho também. Ah, agora falta um detalhe bem importante. Olha só que interessante isso aqui. Vou editar o quarto post, olha só. Coloquei quarto post. E vou salvar. Salvei. Salvo com sucesso. Olha só o que vai acontecer. Quarto post e quarto post. Ele não atualizou, ele deu um insert. Por que isso? Como eu falei agora há pouco sobre o save. Então o save funciona assim, ó, no store. Se você passar o ID junto, ele atualiza. Se você não passar o ID, o Code Igniter insere. Então, o que está faltando aqui? Quando eu estou editando, eu preciso enviar junto aqui no meu post, tá? Um ID, o ID do meu registro. Aí ele vai atualizar. Então, olha só que fácil que é. Então, vou ver aqui no form. Quando for uma edição, vai existir um campo do tipo ID, que é o ID do post, correto? Então, antes aqui da gente fechar o formulário, então vamos colocar aqui, ó, input, type do tipo hidden, name, ID, somente ID, tá? Que é o mesmo nome da tabela. Value vai ser o quê? Então vai ser o seguinte, ó, e set, se existir, né, o campo post, então post, se existir a variável post, né, então pegue post id. Simples assim. Opa. Post id. Aqui na verdade é echo, né? Post id. Se não, mesma coisa, set value. Cadê aqui? Set value id. Por quê? Porque pode ser que, se eu não colocar isso aqui, pode ser que a pessoa, digamos, ela está editando um registro e ela veio aqui, ó, e apagou isso aqui. Então, quando isso aqui for recarregado, veja só, se for recarregado, dando Ctrl U aqui, ó, veja que aparece o ID aqui, ó. Agora, se eu não colocar isso aqui, se eu colocar, digamos assim, vazio, olha só o que vai acontecer. Se eu vir aqui, dessa maneira que está aqui, ó, vai funcionar, ele funciona. Mas se eu vir aqui, salvar, e veja que ele deu erro. Se eu trazer um Ctrl U agora aqui, ó, olha só, o ID ele sumiu. Então ele vai inserir de novo, tá? Então é importante você ter isso aqui também quando você der uma repopulação de campo. Então, quarto post, temos que colocar aqui, ó, post corrigido, e aqui colocar quarto post. Editar, só para a gente saber. Então, salvei. Olha aí, o post estava com sucesso. Agora sim, ó, vamos mudar aqui novamente. Post número 4. Vou colocar aqui. Ó. Beleza? Aí, editou. Então, isso aqui é legal, tá? Veja que a gente não precisou mexer aqui no post, no store,
por padrão já veio, basta eu enviar um ID junto aqui, que é o ID que é a chave primária, o CodeIgniter já sabe disso, tá? E ele já funciona, o save já funciona tanto para salvar quanto para editar. Então isso aqui acho que fica bem legal, tá? E facilita bastante a sua vida. Beleza? E se você clicar em novo post aqui, olha o que vai acontecer. Dando Ctrl U, não existe aqui o value do ID. Então nesse caso a gente não vai enviar o ID e vai ser criado um novo post. Então vou colocar aqui, ó, último post, último post. Então agora ele vai criar um novo post. O post foi salvo, olha, último post. Quando editar, ele aparece agora aqui, ó. Entendido? Fechado? Bom, então é isso daí, tá? Eu acho que aqui a gente conseguiu contemplar tudo, pelo menos essa parte bem básica, assim, do CodeIgniter 4. Você, dominando essa parte aqui, que você aprendeu agora nessas últimas aulas, você já consegue fazer muita coisa, tá? Bastante coisa mesmo, tá? Em relação ao CodeIgniter 4. Você, basicamente, aprendeu a fazer um CRUD, né? Ao meu ver, quando você aprende a fazer um CRUD, que é o Create, Retrieve, Update, Delete, de uma linguagem de programação, e com um banco de dados, então acho que você já aprendeu bastante coisa e você já pode fazer um sistema mais completo aí, beleza? Mas, né, reforçando, se você quiser realmente aprender a fundo o CodeIgniter 4, mas então eu sugiro que você venha aqui, né, e conheça o método Spark, tá? Então o método Spark, codeigniter.com.br/método, aqui, ó, porque é um curso, né, com mais de 200 horas, 250 horas de somente voltado ao CodeIgniter 4, beleza? Então tem o curso gratuito, que é esse que você fez agora, e aqui o método Spark, tá? Ele tem esse conteúdo bem extenso. Então aqui a gente aqui eu mostro para você porque se o teu código está ruim ou não. Aqui eu mostro para você, né, se você como que está o conteúdo do curso, né? Veja só, aqui o PHP Money que a gente faz, que é um sistema financeiro bem completo, né? A gente vê várias etapas aqui, várias partes de segurança que o CodeIgniter traz para a gente, a parte de autenticação, 2 etapas, que é o QR Code do Google Authenticator, a parte de multiusuários, né? Que você pode criar vários perfis para vários usuários, tá? E assim, bastante coisa. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois aqui para você ver. E por último, né, como bônus, você também aprende a fazer um aplicativo em Flutter, tá? Que a gente acessa, né, através desse aplicativo, ele acessa, tá, o PHP Money usando a API RESTful, que a gente aprende a criar tudo aqui também. Então a gente faz com que uma outra linguagem, tá, se comunique com um site, né, feito em PHP. Então você vai ver como que você integra todas essas duas partes aí. E com isso, então, eu encerro, né, esse curso grátis aqui de CodeIgniter 4, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar uma mensagem, responder a esse e-mail mesmo, ou você pode postar, inclusive, lá no canal do YouTube. Tá? Um grande abraço para você e a gente se encontra por aí. E espero você aqui do outro lado do curso. Grande abraço e até lá.